A paz do Senhor a todos, meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: as respostas que eu não alcanço de Deus. Eu quero fazer uma leitura com vocês aqui no livro de Lucas, capítulo de número 17 e o verso é o de número 9. E ele vai dizer o seguinte: porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. E quando eu meditava aqui nessa mensagem, Deus ele me trazia a seguinte reflexão: por que muitas das vezes a gente não alcança as respostas que nós esperamos de Deus? Como assim, pregador? Veja, eu imagino que em certa altura da sua vida, você, assim como eu, se deparou com uma situação em que você queria uma resposta, em que você precisava de uma provisão, precisava que Deus se manifestasse ali na sua vida. E você começou a utilizar todos os artifícios que você dispunha ali no momento para querer alcançar Deus, para ver se Deus ele se manifesta. Mas você não obteve sucesso. E imagino que, não tendo sucesso, você foi buscar instrução de uma pessoa com um pouco mais de experiência. Chegou ali no seu líder espiritual e falou assim: olha, eu tô querendo que Deus me responda, mas Deus não fala nada, Deus fica em silêncio. O que eu tenho que fazer para Deus se manifestar? E eu imagino que essa pessoa ali começou a perguntar como é que era a sua vida espiritual. Olha, quanto tempo você ora? Ah, eu oro 30 minutos. Não, isso é muito pouco, irmão, você tinha que orar pelo menos 1 hora. Você faz jejum? Ah, eu faço ali 1 hora, 2 horas, eu me abstenho ali de comida. Não pode, tem que ser mais, tem que ser 1 dia, tem que ser 2, tem que ser 1 semana. Você tem que vir mais na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Imagina ali que a pessoa te instruindo quis te imputar ali que a volumetria da busca de Deus, ela seria a ferramenta necessária ali para que Deus ele viesse a te dar a resposta que você está procurando. E imagino que você, assim como eu, novamente, depois de utilizar tudo isso, ainda não foi respondido. Eu imagino que você chegou numa situação dessa algum dia da sua vida. E imagino que você ficou tão frustrado, tão triste, que você chegou ali e olhou e falou: olha, talvez o Deus para qual eu estou rezando esteja incorreto. Talvez a minha oração ela esteja sendo feita errada. Talvez essa igreja que eu estou buscando aqui ela é muito fraca, as pessoas não têm unção, as pessoas não têm sabedoria. Isso por quê? Porque eu estou utilizando todos os meios que eu disponho e mesmo assim nada está acontecendo. Mas você já parou para pensar que talvez o que esteja errado ali no tipo de busca que nós fazemos não é a metodologia que nós aplicamos, e sim a motivação que o nosso coração tem para buscar Deus? Veja, quando eu estava meditando em tudo isso, Deus ele me falava o seguinte: muitas pessoas não alcançam resposta de Deus porque a motivação do coração delas está totalmente equivocada. As pessoas costumam buscar Deus, buscar o Todo-Poderoso, simplesmente para alcançar algo. Só que muitas das vezes uma coisa que a gente não percebe é que tratar Deus dessa maneira seria como tornar a nossa vida espiritual um escambo. Como assim, pregador? Veja, eu vou trazer de uma outra forma aqui para você. Imagine que agora, neste momento, eu olhe e fale assim: veja, se você quiser ver esse vídeo por completo, tem um botão aqui embaixo, você vai apertar ele e ali vai gerar um QR Code para você fazer um Pix de R$100. E aí você, pagando essa taxa, você consegue ver o vídeo. E no final eu vou fazer uma oração individualizada. E se você quiser ver a oração, são mais R$50. Se você visse tudo isso, qual seria a sua reação para comigo? Eu imagino que você olharia e falar: olha, esse homem é um herege. Ele está comercializando a vida cristã, está comercializando a obra de Deus, está querendo simplesmente angariar fundos em benefício próprio, utilizando a fé alheia. Eu imagino que você ficaria muito revoltado com isso, e com razão. Mas agora, imagine que o contrário. Imagine como que Deus se sente todas as vezes que nós procuramos Ele, simplesmente quando a gente quer alguma coisa. Você acha que Deus ele ia ficar feliz com tudo isso? Veja, quando Deus ele estava me trazendo tudo isso, ele me fazia refletir. Quantas das vezes, nós como cristãos, a gente pega e dobra o joelho e faz uma oração pedindo alguma coisa. Nós corriqueiramente nos ajoelhamos quando nós temos algum tipo de necessidade. A gente dobra o joelho e diz: Senhor, a minha esposa me traiu, me abandonou, meu filho está doente, o meu carro explodiu, eu perdi o emprego, estão tentando me processar, ou me roubaram, ou isso, aquilo. A gente costuma buscar o Todo-Poderoso ali somente quando a gente tem necessidade. Mas pare e pense agora por um minuto. Qual que foi a última vez que você buscou a Deus por amor? Qual que foi a última vez que você dobrou o seu joelho e falou: Deus, eu não vou pedir nada, eu só quero te agradecer, eu só quero a tua presença, eu só quero melhorar o meu relacionamento com o Senhor, eu só quero conversar, eu não quero pedir nada, eu não tô aqui me ajoelhando porque as coisas na minha vida deram errado. Eu tô me ajoelhando aqui porque eu quero ter uma conversa sincera com você. Qual que foi a última vez que você fez isso? Eu, quando eu tava refletindo em tudo isso, eu fiquei espantado. Porque eu mesmo não me lembrava qual que foi a última vez que eu orei por felicidade. Qual que foi a última vez que eu dobrei os meus joelhos e falei assim: Senhor, obrigado por esse dia. Deus, obrigado, a minha vida está em paz. Deus, obrigado por me dar vitória, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Eu não me lembrava um momento que
eu buscava a Deus não em momento de dor, mas em momentos simples da minha vida. Todas as vezes que eu lembrava de uma oração é quando alguma coisa muito ruim dava e eu entrava em desespero. E aquilo me deixou impactado. Isso por quê? Porque muitas das vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo com Deus. Muitas das vezes nós, como cristãos, a gente não entende que Deus ele não quer que a gente busque Ele somente quando a gente tem necessidade. Somente quando a gente está com dor ou quando está desesperado. Mas Deus quer que nós buscamos Ele por amor, por apreço, por companhia. Assim como a gente faz com um amigo. Veja, se você ainda não está entendendo, deixa eu colocar de outra forma aqui para você. Imagine que você faça um amigo hoje. Chega uma pessoa e diz assim, nossa, eu gosto muito de você, meu irmão. Você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa eloquente, você é uma pessoa isso, aquilo. E toda vez que essa pessoa chega, ela olha pra você e fala, você me empresta R$10? Me empresta seu carro? Me empresta uma roupa? Me ajuda nisso, me ajuda aquilo. Imagina uma pessoa que fizesse isso o tempo todo com você. Como é que você ficaria? Eu tenho certeza que você ia olhar e falar, sai de perto de mim, seu interesseiro. A gente ia ficar chateado. E com Deus é a mesma coisa. Muitas das vezes, o que a gente não percebe é que Deus ele tem um sentimento, ele tem um coração muito voltado a querer um relacionamento de amizade conosco. Só que a gente trata Deus como se fosse um escambo. A gente olha ali e nos momentos que a gente se dispõe a jejuar, a orar ou levantar uma campanha, nunca é para agradecer, sempre é para pedir algo mais. E por isso que muitas das vezes a gente acaba não recebendo uma resposta de Deus. E talvez você esteja pensando, não, pregador, você está exagerando. Deus fica contente com a minha busca. Deus ele valoriza o esforço. Eu não acredito no que você está falando. Tá certo. Então vamos pegar um personagem bíblico aqui. Quando a gente vai lá pro livro de Daniel, a gente consegue ver que Daniel era uma pessoa muito querida para Deus. Mas pense comigo, o que fazia de Daniel uma pessoa especial? A gente não vê um ritual muito elaborado, a gente não vê palavras muito eloquentes, a gente não vê nada de especial. A gente vê que Daniel era uma pessoa comum, que vivia em cativeiro, que buscava a Deus 3 vezes ao dia, que fazia jejum, e Deus respondia a ele o tempo todo. Todas as vezes que Daniel ali ele teve uma adversidade, Deus ia lá e intervia na vida dele. Mas por que Deus fazia isso? Muitas pessoas vão acreditar isso aqui a volumetria, falando, não é porque ele orava 3 vezes ao dia, mas não é verdade. Existia uma coisa que Daniel fazia diferente de mim e de você. Daniel orava com amor. Daniel fazia as coisas pensando no como agradar a Deus e não fazendo um tipo de barganha. Veja, lá no início da história de Daniel, quando Daniel ele já estava cativo, a gente vê que ele é colocado ali frente a um banquete. E ele olha ali para aquele banquete e fala o seguinte, ei, eu não queria me contaminar com as comidas do rei. Ele fala ali para a pessoa responsável por ele, fala, aparta de mim essa alimentação, me permita comer só legumes. Era um jejum que Daniel estava fazendo. Só que Daniel ele não fez esse jejum aqui pedindo nada para Deus. Daniel não fez esse jejum dizendo, Deus me liberta, Deus me salva, Deus isso, não. Ele fez esse jejum simplesmente porque Deus se agradaria disso. Ele olhou e falou assim, Deus ficaria feliz com esse jejum que eu estou fazendo, então por isso eu vou fazer. Deus ele ia ficar muito feliz que eu não comesse tal comida, não colocasse na minha boca tal alimento, e por isso eu vou fazer esse jejum. Daniel fazia por amor, não era por obrigação nem como uma forma de barganha. Todas as vezes que a gente vê Daniel orar ali, a gente vê que Daniel ele nunca se preocupava com as consequências. Ele vai perder um grande banquete, ele não se importa, o que me interessa é ele agradar a Deus. Quando as pessoas proibiram todos no reino ali de orar a qualquer outro deus que não fosse Nabucodonosor, o rei, Daniel falou, eu não me importo com as consequências, eu vou orar porque eu quero buscar Deus, eu quero agradar Ele, não as outras pessoas. Daniel, ele sempre buscou ali com amor. Ele nunca se preocupou ali em pedir. E por isso que Deus, todas as vezes, atendia as orações dele. Por isso que quando os amigos de Daniel foram jogados ali na fornalha, Deus livrou eles. Claro, como uma prova de fé, mas imagino que lá no coração de Daniel, Daniel falou, Deus, não permita nada disso. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel não queria morrer e Deus foi lá e livrou ele também. Todas as vezes que tentavam enganar ou passar a perna em Daniel, Deus ia lá e virava tudo aquilo. Não permitia que ninguém tocasse no seu servo. E isso não era fruto de volumetria de oração, mas era o amor que Daniel manifestava diante de Deus. A ponto dos próprios anjos, quando vieram falar com Daniel, falavam assim, Daniel, você é filho muito amado. E é uma coisa que muitas das vezes a gente não entende. A gente não entende que a volumetria, a quantidade de horas de oração, de jejum, elas não são tão importantes para Deus. Deus está sempre muito preocupado com como nós estamos entregando. E se isso ainda não é suficiente para te convencer, eu te convido ali a olhar mais uma vez a Bíblia. Quando Jesus estava lá dentro do templo e via muitas pessoas ali depositando fortunas no templo, como forma de oferta à casa de Deus, a gente vai ver que Jesus se atentou a uma viúva, uma senhorinha muito pobre, e ela pegou centavos e ela depositou ali. E Jesus olhou ali para aquelas pessoas e falou, verdadeiramente essa mulher depositou
muito mais do que todas essas outras pessoas. Ela ofertou muito mais do que todos os outros. E Jesus ainda justifica. Não foi pelo volume que ela entregou ao templo, mas foi porque ela entregou tudo que ela tinha. Aqueles centavos ali, talvez, à nossa vista, não faça diferença nenhuma. Não vai matar a fome de ninguém, não vai ajudar a sustentar o templo. Talvez se essa mulher nem tivesse entregado esses centavos lá naquele lugar, as pessoas não dariam falta, nem se importariam. Mas Jesus se importou. Isso porque, de novo, porque Jesus ele não está preocupado com a quantidade que a gente está entregando para ele. Jesus está muito mais preocupado no porquê que a gente está fazendo as coisas. Muitas das vezes a gente não entende que Deus, ele quer sim, ele quer ser amado. Deus quer que nós acheguemos a ele, não simplesmente ali como pessoas que estão barganhando, que estão negociando a sua fé com Deus. Muitas das vezes a gente não entende o quão afrontoso é quando a gente começa a colocar condições para a gente fazer alguma coisa. E veja, eu não estou aqui te apontando, eu muitas vezes fiz isso. Quantas das vezes eu olhei ali e falei, Senhor, eu vou orar uma semana inteira, eu quero resposta. Senhor, eu vou jejuar uma semana, eu vou fazer campanha na igreja, vou levantar de madrugada, mas eu quero resposta. Talvez à primeira vista ali, você possa olhar e falar, não, irmão, isso é uma manifestação de fé, mas não. Isso é uma barganha, isso é escambo. Isso é querer aplicar as leis da terra a Deus. Porque no meu emprego eu faço isso. Eu vou lá no meu trabalho e falo, olha, eu vou te entregar 8 horas e você me dá uma diária. Eu vou trabalhar ali 20, 30 dias e vou receber um salário. Eu venho trabalhar e você me paga. Só que quando a gente está fazendo isso com Deus, falando, Senhor, eu vou fazer o jejum, eu quero resposta, a gente está ofendendo ele. Porque além da gente estar querendo obrigar Deus a fazer algo segundo a nossa vontade, a gente ainda está tolhendo dele a liberdade. A gente está olhando para Deus falando o seguinte, Senhor, eu não estou te dando a opção de não me responder. Eu vou fazer esse jejum aqui, quando eu entregar esse jejum eu quero resposta. Deus, eu vou orar e eu quero que o Senhor me responda. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Muitas das vezes a gente acaba fazendo isso equivocadamente, sem se preocupar com os sentimentos de Deus. Deus está sempre ali buscando o nosso coração, a nossa amizade. Ele nunca está se importando ali com quanto a gente pode entregar. Ele está sempre preocupado ali com o que isso significa para a gente. Talvez a vista dos homens ali, fazer uma oração de 10 minutos, ela seja insuficiente ali para Deus dar uma resposta. Mas uma coisa que Deus ministrava aqui ao meu coração é que muitas das vezes 10 minutos de uma oração sincera, verdadeira, uma oração espontânea, que você tem vontade de orar, vale muito mais para Deus do que 12 horas incessantes ali de palavras repetitivas. Deixar de tomar um café na manhã falando, Deus, eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor, porque eu quero ter um relacionamento melhor contigo. Estou fazendo esse jejum aqui para te agradecer. Vale muito mais do que eu ficar semanas ou meses ali sem me alimentar por obrigação. Muitas das vezes a gente não entende que Deus ele não quer que nós nos sintamos forçados a fazer nada. Uma das coisas que a gente não percebe é que Deus ele quer que nós amemos Ele pelo caráter que Ele tem, não pelas coisas que Ele pode fazer. E se você não acredita em mim, pense agora por um momento. Por que Jesus ele veio? Por que Deus, ele se fez carne, ele se fez homem e se submeteu a todas as coisas desse mundo aqui? Veja, se eu fosse Deus, eu visse o mundo podre do jeito que tá, cheio de pecado, cheio de erro, eu não ia descer como um ser humano. Eu ia descer aqui todo poderoso, ia falar assim, não, vocês me obedeçam. Chega de bagunça. Esse parquinho vai ter regra aqui agora. E o primeiro que me afrontar aqui vai pegar fogo. Anjos, começa a se espalhar, começa a puxar a orelha de todo mundo aí. Se Deus ele quisesse que nós reconhecêssemos ele pelo poder, ele faria isso. Mas não. Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio em forma de carne, ele veio pobre, ele passou dificuldade, ele se submeteu a todo que é tipo de sofrimento que nós passamos. E se você parar e refletir por que Jesus fazia isso, você vai chegar numa resposta muito simples. É porque Jesus ele queria se aproximar de você. Ele queria poder olhar para você e falar, ei, eu conheço a tua dor, conheço o teu sofrimento, passei tudo o que você passou nessa terra. Eu entendo como você se sente, eu quero ser o seu amigo. Eu quero que você me ame pelo caráter que eu tenho, não pelo poder que eu posso exercer sobre as pessoas. Jesus nunca buscou a nossa capacidade. Jesus nunca buscou o nosso talento. Ele sempre buscou a nossa amizade, o nosso coração, a nossa sinceridade. E veja, não era impeditivo que Deus manifestasse poder ali na forma de Jesus. Jesus podia muito bem ali trazer uma horda de anjos, tanto que quando ele vai ser preso e os discípulos querem lutar ali contra as pessoas que vão prender Jesus, Jesus olha para eles e fala assim, você acha que se eu orasse aqui agora, se eu pedisse, meu pai não mandaria legiões de anjos aqui e acabaria com tudo isso? Jesus tinha essa capacidade, mas não era isso que ele queria. Jesus sofreu
tudo o que podia aqui na terra, se sujeitou a tudo o que as pessoas tiveram vontade de fazer com ele. E não foi para dizer que ele era mais bonito que os outros, não. Era para mostrar que ele tinha caráter. É para mostrar que ele entendia como as pessoas se sentem. É para que nós, quando nós estivéssemos ali passando certa dificuldade, falar, nossa, Jesus também sofreu nessa terra. Muitas das vezes o que Deus ele quer de nós ali é empatia, é sinceridade. E muitas das vezes a gente não entrega isso para Deus. Quando eu estava lendo isso aqui, para você que não conhece, Jesus ele estava olhando ali falando para as pessoas, olha, se você tivesse um servo, e esse servo tivesse um emprego, e esse emprego ali fosse limpar a tua casa, você ficaria exaltando ele, agradecendo por ele fazer o trabalho dele? Se o emprego dele fosse fazer a segurança, você ficaria ali ovacionando ele por ele ter feito o trabalho dele? E Jesus está falando, não, claro que não. Nós não glorificamos a nenhum servo por ele fazer o mínimo. Muito pelo contrário, um pouquinho mais à frente aqui, Jesus vai dizer assim, quando nós fazemos apenas o que nos foi ordenado, nós devemos nos considerar servos inúteis. Em outras palavras, quando nós fazemos apenas o necessário, Jesus não se agrada disso. Deus não recebe. Orar constantemente é uma obrigação do cristão. Ir à igreja constantemente é uma obrigação do cristão. Jejuar é uma obrigação do cristão. Quando nós fazemos apenas isso, Deus ele não vê uma motivação ali para nos responder, mas nós temos a capacidade de fazer algo diferenciado. Quando nós fazemos uma oração de forma simples, Deus não vai se sentir comovido a lhe responder. Mas quando nós fazemos a coisa de coração, com amor, sem ficar tratando Deus ali como se fosse um banco, a gente vai alcançar a resposta de Jesus. Mas nós precisamos entender. Da mesma forma que nós não gostamos ali de ser tratado com interesse, Deus também não gosta. Nós, muitas das vezes, quando vamos orar ou fazer qualquer coisa, a gente toma a mesma atitude como quando nós vamos no banco, por exemplo. A gente só vai no banco quando está precisando de dinheiro. A gente só vai no banco quando o boleto atrasou. A gente só vai no banco quando o salário não foi suficiente. Mas Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós olhemos para Ele e nós o busquemos quando a gente também está feliz. É importante a gente orar quando a gente está com dor? Claro que é importante. Mas é importante também a gente orar quando a gente está feliz. É importante a gente orar quando a gente tem um problema, mas é importante a gente também orar quando a nossa vida está pacificada. O que eu quero trazer para você hoje é uma instrução que Daniel ele tinha há muito tempo. Daniel, se tinha um problema, estava orando. Se ele estava feliz, ele estava orando. E se não estava acontecendo nada na vida dele, ele estava orando. Mas nenhuma dessas coisas ele fazia só porque ele queria alguma coisa de Deus. Ele fazia sempre pensando, será que Deus ele está feliz com o que eu estou fazendo? Será que Deus está se agradando dessa oração? E eu quero te convidar para isso. Eu quero te convidar a olhar e pensar sempre na tua oração. Depois que você terminar, olhe para tudo isso que você fez, o jejum, a oração, a ida na igreja e pense, será que Deus ele ficaria feliz da maneira que eu me portei naquele momento? Se eu fosse Deus, eu estaria contente com a obra que eu fiz? E se a resposta for negativa, eu quero te convidar a mudar. Que você pare de ficar focado em volumetria. A manifestação de Deus não está vinculada a horas ou dias de oração consecutivas, mas ela está vinculada ao que o teu coração está entregando naquele momento. Que você venha a focar mais em tratar Deus como teu amigo e não como um porquinho que você bate toda vez nele quando você está com um problema financeiro. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir que você curta, comente, se inscreva nesse canal. Que você venha enviar este vídeo para alguém que você acha que vai gostar dele. Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.